pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora do Vida Após Au Pair, que é um quadro que vai trazer toda semana histórias diferentes de brasileiros e brasileiras que fizeram o programa de Au Pair, mas decidiram ficar nos Estados Unidos, decidiram fazer o Au Pair de novo, decidiram voltar pro Brasil. Enfim, a gente vai descobrir junto. Então, se você gosta de ouvir esse tipo de história, já se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo e fiquem agora com a história de hoje. Oi, meu nome é Aline Sweeney, eu sou natural de São Paulo, mais especificamente da cidade de Osasco, eu sou no oeste de São Paulo, e eu moro nos Estados Unidos já há 11 anos. Eu cheguei aqui como au pair pela agência Cultural Care em 2010. Cheguei aqui em abril de 2010, inclusive eu achei meu processo muito rápido. Eu não sei se é porque quando eu estava no Brasil, eu tinha terminado a minha faculdade de secretariado executivo. Quando eu decidi que eu ia fazer o intercâmbio, eu tinha escolhido de fazer o au pair. Eu peguei assim um ano para ficar estudando mesmo, estudando inglês, estudando maneiras de como que eu ia fazer o meu application e tudo mais. Nessa época eu conheci várias meninas, eu conheci procurando uma escola de inglês me deu referência a uma professora de que ela dava aulas particulares, ela tinha escola particular dela e ela dava aulas específicas para au pairs, né, para meninas que estavam se preparando aí nessa jornada de ser au pairs. Então no ano de 2009 eu estava estudando aí para ser au pair. Essa professora fazia aí o vocabulário todo voltado a au pairs, do dia a dia, como que é cuidar das crianças, vocabulário mais usado, né, entre host family e tudo mais. Nós fazíamos simulações de situações, enfim. No final de 2009, eu fui lá na Cultural Care, já com meu application prontinho, tudo certinho, carta de referência, tudo, gente, pacote tudo pronto. Já fui lá, já fiz o teste em inglês, já passei, já paguei tudo. Em janeiro já, isso foi, acho que foi dezembro, né, que eu entreguei meu application. E aí quando foi janeiro de 2010, eu conversei com umas 2 ou 3 famílias, né? Então foi um processo bem rápido, assim, eu não tenho reclamações. Eu sei que infelizmente algumas meninas passam por isso, de entregar o application e ficarem por meses esperando. Entendo principalmente com meninos que vieram nesse tempo de pandemia, né? Que o processo pode ser que tenha demorado mais, não sei. Ou que nem tenha conseguido vir pelo fato de que com a pandemia não estavam deixando pessoas entrarem nos Estados Unidos, enfim. Cheguei aqui então em abril de 2010, vim ser au pair aqui na cidade de Baltimore, no estado de Maryland. Eu ainda moro aqui com o meu esposo, né? Nesse meio tempo, né, que eu fui au pair, eu conheci muitas meninas. Então o programa de au pair me proporcionou coisas, gente, que eu nunca imaginei que eu teria. Eu fiz viagens que eu jamais imaginei na vida que eu teria, de viajar para a Europa. Fui para a Europa no final de 2010. Cheguei aqui em abril e aí em novembro já fiz essa viagem com algumas amigas. Fui para a Europa, visitei aí Itália, fui para Roma, fui para Paris, fui para Londres, fui para Espanha, inclusive eu ia para Portugal também, mas na época, na verdade eu não aconselho a ir para Europa em época de frio, gente, porque olha, passei uma pindaíba aí nesse frio. Valeu a pena com certeza, porque eu também não sabia quanto tempo eu ficaria aqui, então tive essa viagem planejada no meu tempo. Mas eu diria, não vai pra Europa em tempo de frio, gente, porque foi uma pindaíba aí. Inclusive, pra não ter que despachar a mala, fui só com uma mala de mão mesmo, e aí a gente dava um jeito. Coisa boa é que assim, como não estava tão calor, tava frio, você podia usar as roupas ali mais de uma vez. Mas enfim, gente, eu conheço mais lugares dos Estados Unidos, é uma vergonha falar, eu sei, mas eu conheço mais lugares aqui nos Estados Unidos do que eu conheço no meu próprio país, né, do que eu conheço aí no Brasil, porque também eu acho que vir para os Estados Unidos me proporcionou essa oportunidade de poder viajar, porque eu não podia no Brasil. Uma vez que você está aqui nos Estados Unidos, é muito mais fácil você viajar para fora do que você estando no Brasil tentando viajar aí para fora. Na verdade, eu já tinha feito uma viagem internacional no Brasil, na época que eu estava fazendo faculdade de secretariado executivo. Nós fizemos aí com uma professora que também era coordenadora do curso, fizemos uma viagem para Buenos Aires. Essa foi minha primeira viagem internacional.
Então eu acho que a partir daí que eu coloquei na minha cabeça que eu ia assim tentar viajar, ia procurar por um curso de intercâmbio para fazer. Fiz o au pair e tudo mais. Acho que toda história de au pair, né, história da vida no geral, tem coisas boas, né, tem ups and downs, tem coisas boas e ruins. Eu não tenho assim, in general, né, no geral eu não tenho reclamações da minha host family. Eu fiquei com eles por 2 anos, não tenho muitas reclamações. Com certeza tiveram situações assim difíceis, né? Uma das situações difíceis que eu tive aí foi quando eu morava aqui em Baltimore, eu não precisava dirigir. Eu tinha, inclusive, conhecia várias outras au pairs. Uma au pair que era do México, inclusive, ela ainda mora aqui, ainda somos super amigas. Ela mora próximo da minha casa, é aqui em Baltimore, mas eu não moro em Baltimore County, né? Que é no subúrbio, não no centro da cidade. Então, aqui realmente preciso dirigir. Então, quando eu morava na cidade, eu não precisava dirigir. Nenhuma das meninas que eram au pairs precisavam dirigir. Nossas casas eram próximas. Tinha uma brasileira também que a casa era próxima. Então, no dia a dia, assim, a gente se encontrava para fazer playdate com as crianças, né? Meus hosts nunca reclamaram disso, nem nada. Mas aí eles decidiram que eles iam se mudar para o subúrbio. Eles compraram uma casa em Ellicott City, em Howard County, né? Que é considerada aí uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos, né? Nossa, gente, eu fiquei super mal quando eles se mudaram, porque a casa, assim, era no meio do nada. Eu não podia ir pra nenhum lugar, porque eu ainda não tinha... A ideia era pra eles era o quê? Que eu tirasse a minha carteira de motorista antes de nós mudarmos aí pro subúrbio. Aí quando eu chegasse no subúrbio eu já teria minha carteira de motorista, porque aí ia precisar dirigir as crianças, né, para as atividades do dia a dia e tudo mais. Bem diferente daqui, que eu podia só andar com as crianças para tudo quanto é canto, levar para as atividades. No subúrbio você precisa mesmo dirigir. Foi uma novela pra eu tirar essa minha carteira de motorista, minha gente. Eu estava numa situação assim, sob pressão, né, porque o meu host, como eu falei, eu não tenho muitas reclamações, mas tiveram algumas situações aí, e essa foi uma delas, que ele falou pra mim assim: e aí, você vai tirar sua carteira de motorista ou a gente vai ter que conseguir uma outra au pair? Porque entendo, assim, hoje em dia eu paro pra pensar, tento entender a frustração dele e tudo, mas para pra pensar no meu caso, tô aqui, eu tava nas mãos deles, na verdade, porque bem ou mal essa é a verdade, você tá aqui como au pair, morando com outra família, você tá nas mãos da família. Eu falava, não, sim, eu vou passar sim, mas eu ficava tão nervosa, gente, tão nervosa pra fazer essa prova. Eu lembro, olha, tudo, eu acredito muito, assim, que foi a graça de Deus que eu passei nessa prova. Eu ficava nervosa nessa bendita dessa baliza que eu não conseguia passar. Mas, graças a Deus, quando eu fui fazer a prova, inclusive, a pessoa que eu encontrei ali, que tava comigo, né, pra me avaliar pra minha carteira, foi um rapaz muito bom, gente. Nossa, Deus, como agradeço. Ele percebeu que eu tava muito nervosa. Ele perguntou, quantos anos você tem? Aí eu falei, eu tenho 28, né? Porque a maioria aqui dos americanos já tiram a carteira com 16, né? E eu ali com 28, tentando tirar minha carteira de motorista. Aí eu expliquei pra ele que eu era estudante e tudo mais, que eu tinha que tirar essa carteira, senão eu ia ser mandado embora. Aí ele falou, não, calma, moça, respira fundo. Mas aí ele falava, vira direita, vira... Ai, não sei, gente, não é porque eu não entendi inglês. Já, nesse tempo, eu já entendi inglês, sim. Eu cheguei aqui com uma base boa do inglês. Eu não vou dizer que eu cheguei aqui fluente, né? Mas eu digo assim, cheguei aqui com um nível intermediário, mas eu tava tão nervosa, assim, que o meu cérebro não tava funcionando. Ele falava, vira direita, virava esquerda, vice-versa. Aí ele falou assim, para o carro. Eu parei o carro, ele falou, moça, respira fundo. Eu nunca falei isso pra ninguém, vou falar isso pra você, porque eu gostei de você. Eu quero que você tire essa carteira hoje. Respire fundo, moça. Aí eu respirei fundo, gente, assim. Eu falei, ai, moço, pelo amor de Deus, eu preciso passar. Ele falou assim, depende de você. De novo, respire fundo. E aí, respirei fundo. E aí, não sei o que aconteceu, não sei que macumba foi essa, gente, que eu consegui passar nessa prova. Acho que deu certo ter respirado fundo aí. Passei, finalmente, consegui essa carteira. E aí, meu rosto ficou todo feliz. Eu não sentia, gente, eu não tava nem sentindo o chão. Eu não tava nem acreditando, assim, não sentia nem o chão. Porque, bem ou mal, eu sentia, assim, que a minha estadia aqui nos Estados Unidos estava dependendo disso. Se eu não tirasse minha carteira de motorista, meu rosto já tava falando aí de pegar uma outra au pair, né? Aí fiquei aí com a família. Não pensei, muitas pessoas podem falar, mas por que você não mudou de família e tal? Mas já tava com ele.
eles e não sei, gente, eu acho que eu conheci meu agora esposo quando eu tava nos Estados Unidos por apenas 3 meses, morando lá no centro da cidade. Aí, desde que quando conheci esse homem, a gente já não se largou mais, a gente se via todo final de semana. Então, acho que eu já tava aí apaixonada, não queria. Eu sei que vocês podem dizer que é um erro, mas ao mesmo tempo, a minha família não era uma família ruim a ponto de eu ter que tomar essa decisão, não, vou procurar outra família. Obviamente, se acontecesse do meu host falar, olha, a gente vai ter que pegar uma outra pessoa porque você não tirou essa carteira de motorista, eu com certeza ia lá falar com a minha LCC e ia dar um jeito de uma outra família. Mas, enfim, graças a Deus, eu passei nessa prova. Aí eu fiquei com essa família por mais um ano. Aí eles me ofereceram de ficar, depois que eu terminei meu ano de au pair, mais um tempo de mudar meu visto para o visto de estudante. O que eu aceitei porque eu queria estudar, né? Queria, assim, estudar. Tudo nessa vida, né? Tem os prós e os contras, né? E eu diria pra vocês que estiverem assistindo esse vídeo agora, pra não julgarem, porque isso acontece com muitas au pairs, de mudar o visto, assim, muda o visto pra estudante. Muitas que eu sei que mudam o visto para turista ainda ficam por aqui, mas eu mudei meu visto para estudante. Mas eu tinha esse acordo com a família, né? De que se eu ficasse aqui, eles iam pagar para minha faculdade, eles iam continuar pagando o salário de au pair, né? Meu salário de au pair, que eu ainda estava morando com eles, mas eles queriam, obviamente, em troca, né, de me ajudarem a ficar aqui como estudante, de que eu continuasse a tomar conta das crianças. Então, fiquei aí, mas eu fiquei com meu visto de estudante por menos de um ano, porque daí eu, né, depois acabei casando. Mas esse meio tempo que eu tava com visto de estudante, eu tava até pensando em voltar pro Brasil, gente, porque eu passei por uma situação muito difícil. Primeiro que a minha mudança, né, do centro da cidade para o subúrbio já foi muito difícil, porque eu deixei muitas amigas minhas na época que moravam no centro da cidade, que eu não conseguia vê-las, né, com a mesma frequência. A gente se via todo dia, já morando no subúrbio, eu tava sempre sozinha, praticamente. Eu não conhecia muitos au pairs daquela região ali, né, de Ellicott City, onde eu tava morando, apesar de terem bastantes. E as que eu conhecia, assim, de vez em quando, não tinha, assim, aquela amizade. Então, enfim, eu não saía muito. Aí, com esse visto aí de estudante, eu tinha que, pra manter o visto, estudar. Você precisa de, no mínimo, 12 créditos, que aí são 4, 5 aulas, depende de quantos créditos é cada aula que você faz aí. Então, eu tava fazendo de 4 a 5 aulas. Eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde. E aí, assim que chegavam os meus hosts em casa, eu já tinha que correr ali pra ir pra faculdade. E aí, eu fazia faculdade, não sei se é de segunda a quinta ou segunda a sexta, mas quase todos os dias eu fazia aí aula. Não tinha muito tempo de estudar, porque eu chegava em casa, assim, da faculdade umas 11, 11h30 da noite. Aí eu estudava aí dessas 11h30 da noite, 11h30 da noite até 1, 2 horas da manhã, porque durante a semana, quando as crianças iam pra escola, os meus hosts, eles, na verdade, o meu host, né? A minha host, sei lá, ela não opinava muito. Mesmo que eu pedisse pra ela, ela falava tipo assim, fala com o host, sabe? Tipo assim. Então, ele não queria, nesse tempo que as crianças estavam, na época as crianças estavam na escola, por umas 2h30, eu pedi pra ele se eu podia, nesse meio tempo, estudar um pouquinho. Gente, olha, eu nunca imaginei como foi difícil aí de fazer faculdade aqui, trabalhar full time. Não é impossível, não é, porque tem muita gente que faz mesmo. Era um pique, assim, que eu não conseguia pegar, enfim, tava muito difícil, eu tava ficando muito estressada, eu tava ficando deprimida, porque eu não tinha muitas pessoas por perto, eu não conseguia mais ver o meu marido com a frequência que a gente se via, a gente falava por telefone e tudo mais, mas sabe que não é a mesma coisa, porque todo o tempo que eu tinha aí era livre, né? Durante os finais de semana, eu tinha que estudar, porque durante a semana o meu host não deixava estudar quando as crianças estavam aí na escola. Ele queria que eu ficasse tomando conta do escritório dele. Ele trabalhava fora de casa, ele é engenheiro da computação, ele queria aí que eu ficasse tomando conta do escritório dele quando ele estava trabalhando fora de casa, né? Ficasse arquivando papéis, que eu, tipo assim, fizesse os negócios lá no computador, enfim, os negócios que ele passou, umas atividades curriculares aí que ele me passou aí que não tinha nada a ver, nem com tomar conta da criança, nem com nada a ver, mas ele queria que eu fizesse isso aí, sei lá, eu não sei porque que ele queria fazer isso, gente, não sei. Eu sei que ele poderia muito bem deixar esse tempinho que as crianças estavam na escola, deixar eu estudar, porque eram tantas atividades, eu tava acumulando atividades
atividades que eu não conseguia fazer, eu não tava conseguindo tomar conta, eu tava quase reprovando numa aula de biologia aí por conta do tempo de estudar que eu não conseguia. Eu tinha que escolher ou eu estudo pra essa aula ou eu faço essa atividade, não sei qual que eu faço. E tava super difícil aí. Não é nem uma questão de eu não saber administrar o tempo, era realmente assim, eu não tava conseguindo fazer as coisas, e não foi por falta de administração do tempo, era realmente porque o tempo que eu poderia fazer algumas coisas, eu não podia. Eu tive aí que cuidar das crianças, várias coisas aconteceram que eu tava quase tomando a decisão de voltar pro Brasil. Eu já me dava muito bem com a família do meu esposo, e aí às vezes, né, alguns finais de semana eu ia na casa, nós íamos na casa deles, né, pra almoçar e tal. Tive uma conversa com meu marido uma vez e falei pra ele, olha, eu acho que eu vou voltar pro Brasil, porque pra eu ficar aqui, eu já não sentia que eu tava fazendo uma coisa certa, porque, né, a gente sabe aí que com visto de estudante você não pode trabalhar, mas eu estava fazendo isso, então sem julgamento, hein, se você estiver assistindo aí, porque infelizmente isso acontece sim, com muitas au pairs, né, que terminam um programa, você sempre vai achar uma maneira de como você fica aqui, ó. Mas eu já nem conseguia pensar em mais nada, porque tentando estudar e tentando trabalhar para ele, já tava, olha, meu cérebro já não tava funcionando, gente, eu já estava um cansaço físico e emocional tão grande que eu achei que não tava valendo a pena mais. Eu achei assim que eu tava pagando um preço muito alto de eu querer ficar nos Estados Unidos. Tantas meninas que queriam essa oportunidade depois do au pair. Então eu falei com meu esposo que eu iria voltar e ele falou, não, você não vai voltar. Eu falei, sim, eu vou voltar porque não tá dando. A família dele também falou, não, a gente acha uma maneira. Ah, gente, que maneira, né? Alguém tem que casar comigo, né, pra ficar. Mas eu também não queria pressionar meu marido, então eu nunca falei nada a respeito pra ele de casar e nada. Falei pra ele, vou embora e se der certo, quando eu chegar lá no Brasil, a gente continua, né? Se não der certo é porque não era pra ser. Ele falou, não. E aí ele conversou com a família dele e tudo, aí ele me pediu em casamento. E aí eu falei pra ele, obviamente, que eu já estava apaixonada, já estávamos namorando aí há mais de 2 anos. Já estávamos numa fase muito boa, assim, do namoro e tudo. Ia ser muito difícil se eu tivesse que voltar pro Brasil. Mas também eu estava sei lá, eu poderia também ter achado por outras saídas, né? De ficar no país, sei lá, de repente também mudar meu visto pra turista. Eu tava tão passada já com tudo que eu falei, deixa tudo, volto pro Brasil, tô de saco cheio já. Aí meu marido me pediu em casamento, eu falei pra ele, olha, eu não quero que você se sinta pressionado de ficar comigo, de se casar comigo, só porque eu tô falando que eu vou voltar pro Brasil. Eu não quero isso, porque, sei lá, né? Você casar com a pessoa na pressão, já tinha escutado tantas histórias de meninas que se casam assim nessa correria, só pra ficar no país, aí o casamento acaba não dando certo. Eu não queria nenhum ressentimento da parte dele achar que ele tinha que se casar pra eu ficar. Eu não queria de ter essa pressão, de colocar essa pressão nele. E aí falei pra ele que eu não queria isso, mas ele falou não. Eu já conversei com meus pais, inclusive ele falou isso na frente dos pais dele, né, os meus sogros. Já conversei com os meus pais, eu não me imagino com nenhuma outra pessoa, eu quero ficar com você, e se você aceitar, eu quero que a gente se case, eu quero que a gente comece uma vida juntos, né? E na época, eu já tinha o meu carro próprio, que inclusive foi o meu marido que me ajudou a comprar, então eu acho que ele também já tava pensando, tipo assim, ela já tá meio independente aí, então dá pra gente começar uma vida juntos. Inclusive esse carro, eu tinha um dinheirinho aí guardado, o meu marido achou esse carro usado aí, que uma coworker dele, né, uma colega de trabalho, ia comprar um carro novo, tava se desfazendo desse, aí eu comprei, foi meu primeiro carrinho aí usado. Eu já tava aí, eu acho que uma certa independência, mas perdida aí como que eu ia fazer de sair da casa da host family, né? Eu senti assim, de certa forma, como eu falei pra vocês, apesar das coisas não serem perfeitas, eu sentia que eu devia algo a eles, porque eles me ajudaram a ficar no país. Mas eu também estava dando algo em troca. Era uma troca de serviços aí. Eles pagavam pela minha faculdade, estavam pagando meu salário de au pair, mas eu tava tomando conta dos filhos deles também, né? Em contrapartida. Mas eu também achava assim, eu não queria atrapalhar a família, que eles poderiam achar uma outra au pair aí, nesse tempo que eles estavam comigo. E de repente, sei lá, tá pagando até menos, né? Porque o motivo pelo qual as famílias preferem au pairs do que as nannies, né? Por conta do custo. Apesar de que eles têm que pagar a agência também, não pagam apenas o nosso salário toda semana, pagam a agência também. Ainda assim, no final, fica mais em conta do que você contratar uma babá. E eu sei disso porque depois eu trabalhei um tempo como babá e eu fazia ali o meu preço que eu queria e via, né? Falei assim, nossa, né? Esse tanto dinheiro que eu tô fazendo agora, né? Imagino que para as famílias estarem pagando isso, por isso que eles preferem au pair. Aí
meu marido resolvemos que íamos nos casar aí. Eu já tava com meu carrinho aí usado, que ele me deu esse carro. Ele me achou esse carro e eu comprei, foi novembro de 2012. Aí quando foi 2013, foi quando nós nos falamos e nos casarmos e tudo. Fui lá falar pra host family e tal. Falei, olha, vamos nos casar. Eu falei que eu ia mudar com ele, né? Me mudar de casa e tal. Eles aceitaram de eu continuar a trabalhar com eles ali, né? E eu avisei que eu ia me mudar com meu esposo. Então nós arrumamos um apartamento, aí alugamos um apartamento pra morarmos juntos. E na verdade, nós, antes de nos casarmos, nós moramos juntos, acho que por menos de um mês, porque nós nos mudamos para esse apartamento. Esse apartamento era uma vizinhança aqui em Baltimore, né? No centro da cidade. Eu tinha que dirigir por 30 minutos, né? Mas na época eu já tinha meu carro próprio. Eu dirigia 30 minutos pra ir pra casa da host family. Mas em contrapartida, eu não morava mais com eles. Eu aceitei, como eu precisava ir de uma graninha, nesse meio tempo, eu e meu marido nos casarmos e arrumar minha documentação do green card e tudo mais, de eu continuar recebendo esse salário de au pair. Pra quem, assim, tá morando fora da casa dos hosts, esse salário já é um salário que já não dá, gente. Como au pair, você mora ali com a família, você não tem que se preocupar em comprar comida, em pagar aluguel, em pagar conta de água, essas coisas, né, de luz, que seja. E aí, o meu marido falou assim, olha, enquanto se eles aceitarem esse acordo, ótimo, né, por enquanto, porque daí a gente, né, não se preocupe se não der certo, mas se você puder receber esse dinheiro aí, até você arrumar essa documentação, né, seria ótimo. Então eles aceitaram isso e tudo mais, que eu acho que eles também não queriam o trabalho de ter que procurar uma outra au pair. Depois que nós nos casamos, eu recebi a minha autorização de trabalho. Quando eu recebi essa autorização de trabalho, eu falei com os meus hosts. Os meus hosts falaram assim, olha, tá, então a gente agora vai ter que começar a tirar, né, imposto do seu salário. Aí, na verdade, eles falaram, tá, a gente te paga tanto e a gente vai começar a tirar imposto. Mas eu falei, gente, com esse tanto que eles estão me oferecendo, eu sei que para as babás que trabalham nessa região, as nanis, recebem muito mais do que isso, né? Morando fora da casa deles. Mas enfim, eu entendi o motivo pelo qual eles estavam comigo, porque era uma mão de obra muito mais barata do que ter que pegar uma nani, e eles já me conheciam e tudo mais, né? É difícil você ter que ficar toda hora mudando de au pair, tenho certeza, para as crianças também, que já estavam acostumadas. Mas eu também eu não podia ficar pensando apenas neles, eu tinha que pensar em mim. Então eu falei, olha, vocês vão descontar taxas desse salário que vocês estão me pagando? Me ofereceram X aí, mas isso, eu falei pra eles, eu sei que na região que a gente mora, e falei pro meu host, porque ele sempre me lembrava disso, Ellicott City é uma das cidades mais ricas aí dos Estados Unidos. Eu sei quanto as nanis ganham. Já conversei com outras nanis dessa área, eu sei quanto se ganham. Aí eu pedi, você me pagaria X, já que você vai começar a descontar aí? Mas eu falei isso já sabendo que eles provavelmente poderiam não aceitar, porque já era um precinho alto aí, né? Mas ao mesmo tempo, eu não poderia aceitar o que eles estavam me oferecendo pra tirar taxes, né? Pra tirar o imposto de renda, porque no final das contas eu não ia receber muito, tinha que começar a pagar gasolina, né? Que eu tava dirigindo meu carro próprio, tinha que pagar aluguel, comprar comida, enfim, várias coisas aí, vários custos que eu comecei a ter aí que eu não tinha. Ai, mas o host ficou tão ofendido. Gente, tão ofendido que eu falei isso. Não aceitou. Falou aí que me jogou na cara aí várias coisas. Que eu mal sabia dirigir. Não que eu mal sabia dirigir. O que ele falou? Que foi uma novela pra eu tirar minha carteira de motorista. Me jogou na cara que ele tinha me ajudado a pagar, que realmente até eu tava tão nervosa que inclusive aulas de direção, fiz algumas aulas de direção. Ele me jogou isso na cara. Jogou na cara que eu não sabia nadar. Até hoje não sei, gente. Não sei nadar, essa é a verdade. E eles pagaram aula de natação pra que eu pudesse aprender a nadar, pra sair com as crianças pra piscina. Várias coisas que eu reconheço que eles fizeram por mim e agradeço, sou agradecida, sempre fui. Mas que eu achei desnecessário ele fazer isso. Porque ele ficou ofendido que eu até pedi isso. Eu falei assim, olha, eu não estou obrigando você a me pagar isso. Eu estou perguntando se você pode me pagar esse valor. Porque agora eu vou ter esse tanto de custo, morando fora. Se você não aceitar, tudo bem. Pega uma outra pera aí, não tem problema. E acho super desnecessário ele ter me jogado todas essas coisas na cara. Cheguei em casa, como sempre, porque eu sou uma chorona. Cheguei em casa chorando. À noite já, o que, sei lá, já era umas 11 horas da noite. Cheguei em casa chorando. Meu marido já falou,
na época ainda... Não, já tinha casado já. Ele falou, eu vou ligar pro seu host agora. Pegou meu telefone, procurando lá o nome do host, ia ligar. Eu falei, não liga, deixa quieto. Deus sabe de todas as coisas. O que é meu tá guardado, o que é dele tá guardado também. O negócio é que no dia seguinte, eu tinha que voltar lá, porque ainda tava trabalhando pra eles. Aí, quando eu voltei lá no dia seguinte, ele estava mais calmo. Eu ainda estava muito chateada pelas coisas que ele me falou, mas ele estava assim, mais calmo. E, obviamente, por quê? Ele ainda ia precisar de mim, de certa forma, porque ele precisava que eu desse referências deles para a outra au pair. Então, eles resolveram aí que eu pegar uma nova au pair. E eu falei, sem problema, só me dê um tempo aqui que eu arrume um outro emprego de nanny. Inclusive, quando eu falei para eles o valor e tal, baseado, como eu falei, em assim, pesquisas que eu tinha feito da região aí, de quanto que se ganhava. E aí, o meu host falou que você nunca vai achar um emprego que te pague tudo disso, porque você não sabe isso, não sabe aquilo outro. Tipo assim, querendo me diminuir, falando que eu não ia encontrar ninguém que me pagasse isso. Acabou que eu achei um emprego aí que me pagavam até mais do que eu pedi, do que ele falou que eu poderia conseguir. Então, realmente, são coisas de Deus aí. Aí eu fiquei trabalhando com eles aí, sei lá, uns 2 meses, talvez 2, 3 meses. Não, mais eu acho, porque essa au pair nova que veio, é uma au pair da Alemanha que veio, inclusive. Aí eu fiquei com ela por uma semana, tipo assim, treinando essa au pair e tudo. Aí que foi quando eu comecei a minha vida mesmo, depois do au pair. Porque até aí, mesmo quando eu terminei os meus 2 anos de au pair, com a mesma família, eu ainda estava conectada a eles pelo fato de que eu tinha mudado meu visto, ainda estava trabalhando para eles. Aí foi quando eu senti que agora eu vou começar a viver a minha vida mesmo, fora do au pair. Eu procurei sim empregos na época não relacionados a tomar conta de criança. Porque a verdade, gente, é que hoje que eu tô mais velha, não vou nem falar a minha idade, vocês já chutaram aí, já falei, eu cheguei aqui com certa idade, já tô aqui há 11 anos. Eu começo a entender assim mais do lado dos pais, como seria se eu fosse a host family hoje em dia, entendeu? Eu entendo certas coisas, como que é. Eu mesma acho que eu nunca, não sei se eu teria uma au pair aí, porque para pra pensar, né? Chegar uma pessoa de um outro país, que é um estranho na sua casa e você não conhece a pessoa direito, não interessa que fez a entrevista que pareceu que esse aí era um match. Você não vai conhecer a pessoa até você conviver com ela. Então, entendo muitas coisas hoje em dia. Eu senti aí, então, que eu ia começar a viver minha vida. Mas eu não consegui, porque no Brasil, como eu tinha faculdade de secretariado executivo, aqui, minha gente, infelizmente, não vale de nada. Falei, de repente eu consegui um emprego de secretária, uma empresa, aí nada. Tentava, não dá pra você ficar procurando emprego, esperando muito tempo. E tem uma coisa que eu não posso reclamar desse tempo todo que eu tô nos Estados Unidos, eu nunca fiquei sem emprego, gente, nunca fiquei sem emprego. E aí, graças a Deus, eu consegui aí um nanny share, né, que é quando você toma conta de crianças de famílias diferentes, aí cada família paga um valor, eles, né, share, né, dividem aquele valor e te pagam aquela quantia. E aí eu decidi que eu ia voltar a estudar também, e aí eu me casei em julho de 2013, e aí em 2014 eu já estava com a minha documentação do Green Card tudo certinho, e aí eu decidi que ia voltar a estudar, mas decidi que eu ia fazer as aulas ao meu tempo, assim, no meu tempo, eu não ia fazer, tipo assim, tentar fazer várias aulas. Pra quem consegue fazer isso, é ótimo, mas você tem que saber do seu tempo, e eu sei que pra mim não funcionava eu tentar trabalhar full time e tentar estudar full time, então eu tava aí trabalhando full time, porque eu precisava do dinheiro, enfim, pra ajudar meu marido a pagar aluguel, a gente tava guardando um dinheirinho pra comprar nossa casa e tudo mais, mas eu tava estudando aí part-time. Graças a Deus, deu certo isso pra mim, me formei, claro que me levou uma vida também, gente, já falei pra vocês, foi um parto. Essa minha história nos Estados Unidos pra tirar carteira, uma novela mexicana. Pra eu me formar também foi outro parto, mas enfim, deu tudo certo no final das contas. Eu comecei a estudar em 2014, mas eu fazia assim, 2 aulas no semestre, uma aula no semestre. Aí com o tempo falei, preciso apressar um pouco as coisas. Aí no final eu fiz até um pouquinho mais de aulas. Então demorou aí pra eu me formar, mas graças a Deus eu me formei. Como eu falei pra vocês, eu sempre vou pelo caminho mais complicado, mais complexo da vida. Como eu não sabia ainda se eu ia conseguir pagar uma faculdade, ao invés de eu fazer algumas aulas no Community College e transferir diretamente pra faculdade, eu fiz todas as aulas no Community College. Aí quando eu terminei
terminei o Community College que eu decidi transferir para faculdade. Aí no final eu só ia fazer mais, fiz 2 anos do Community College e 2 anos da universidade, né? Aí em 2016 eu tive que fazer um estágio, né? Porque era um requerimento da faculdade. Aí eu consegui o meu primeiro emprego, porque nesse estágio, depois que eu terminei o estágio, eu fui oferecida aí uma oportunidade. Trabalhei aí nessa comunidade de aposentados, né? No Nursing Home. Eu trabalhei aí como Health Information Specialist, né? Especialista aí da informação da saúde. Eu trabalhei nessa empresa por uns 3 anos, assim, de 2016 até, assim, o final de 2019. Em 2020, eu comecei em um outro emprego, tava trabalhando aí para um emprego de seguro de saúde, onde eu também aprendi muitas coisas, e inclusive foi um ano da pandemia, graças a Deus que eu pude trabalhar em casa, eu trabalhei um pouco, até mais de um ano em casa. Aí quando foi agora 2021, em maio, eu me formei no nível bacharel, Health Information Management, inclusive foi a única da minha sala, me formei with the highest honors. Não foi Harvard, não foi Duke University, não foi University of Maryland, foi uma universidade pequena aqui da cidade de Baltimore, mas eu tenho muito orgulho de tudo que eu consegui fazer. E aí eu consegui um outro emprego, inclusive antes de eu me formar. E quando foi em abril, eu já consegui aí uma outra oportunidade, estou trabalhando até agora em uma área mais focada no que eu quero fazer para essa profissão de Health Information Management. E eu espero que vocês tenham gostado aí da minha história. Se vocês tiverem mais dúvidas, curiosidades, quiserem entrar em contato comigo, vou pedir para a Pri deixar aí o meu contato, o endereço do meu blog, o endereço do meu canal no YouTube, o meu Instagram e tudo mais. Ajudem aí o canal da Pri a crescer, então quero te agradecer, Pri, muito obrigada por essa oportunidade de poder contar, dividir a minha história aí com os seus telespectadores aí, né, do seu canal, com os seus subscribers. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Então não se esqueçam, minha gente, vocês que estão assistindo agora, não se esqueçam de deixar o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal da Pri para que cresça mais e mais. Eu adoro muito, Pri, esse seu canal de ajudar as pessoas, as histórias que você traz, eu tenho certeza que ajuda muitas meninas que estão na dúvida de serem au pairs e também, de certa forma, confortam muitas meninas que já são au pairs. Então, parabéns pelo seu trabalho aí, tá? E um grande beijo a todos. Tchau! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando. Aqui tem vídeo novo segunda, quarta e sexta. E depois, dependendo aí da repercussão desse quadro, talvez vai ter vídeo no domingo também. E se você quiser compartilhar a sua história em um dos quadros aqui no meu canal, é só mandar um e-mail para contato@priscilasanches.com, que eu vou responder para vocês com todas as instruções explicando como que funciona para você vir aqui contar a sua história. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!